E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Anderson, professor de Química. Vamos estar hoje trabalhando essa disciplina com vocês. é, Alguns conceitos que eu tenho certeza que são essenciais para o nosso aprendizado. Eu queria desejar a vocês uma boa aula, que possam estar absorvendo o máximo possível. Vamos iniciar. A Ciências da natureza e suas tecnologias é uma das habilidades que nós temos que ter nesse ensino de química. Hoje vamos trabalhar a matéria e as suas propriedades. A aula de hoje vai estar voltada às propriedades da matéria. A matéria e suas propriedades. Eu disse para vocês que a química é a ciência que estuda a matéria, as suas transformações e a quantidade de energia que é envolvida durante essas transformações. E a matéria? A matéria, ela é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Essa é a definição de matéria. A matéria, ela é formada por partículas menores, que nós podemos denominar de átomos. São conceitos também muito cobrado no nosso dia a dia. A definição de matéria, de que, do que, como essa matéria ela é formada. Como é que a matéria é formada? Então, aí eu trago para vocês. A matéria ela é formada a partir de partículas que são fundamentais, partículas bem menores que podemos chamar de átomos. As propriedades gerais da matéria. Primeira, a extensão, a impenetrabilidade. Para facilitar, para a gente ter uma visualização melhor, eu coloquei esses dois tópicos, né, das propriedades gerais da matéria. A extensão, vamos visualizar aqui direitinho com calma. O conceito, a definição, como é que está aqui expressa lá no nosso livro. A extensão é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço. Isso é, toda a matéria ocupa um lugar no espaço que corresponde ao seu volume. Essa é a definição que vocês vão encontrar no livro de vocês. A extensão está relacionada em ocupar um lugar no espaço, né? E se ocupa um lugar no espaço, vai ter um volume. A impenetrabilidade. A impenetrabilidade é a propriedade que os corpos têm de não poder ocupar um mesmo espaço, um mesmo lugar no mesmo espaço de tempo. Um corpo ele não pode ocupar, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo instante de tempo. Vocês já ouviram isso quando estudaram, fizeram a introdução ao estudo da física. O professor ele sempre, às vezes, inicia uma aula trazendo essas frases que são bem comuns no nosso dia a dia de estudante. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no mesmo instante de tempo. É uma das referências que nós temos da impenetrabilidade. Propriedades gerais da matéria, continuando, a gente viu duas, agora mais duas. A massa como uma das propriedades gerais da matéria é a quantidade de matéria que forma um corpo. A massa tem como unidade principal o quilograma. O quilograma é a unidade que está expressa lá no Sistema Internacional de Unidades e Medidas. A massa ela é expressa em quilograma. Aí eu quero aqui chamar a atenção de vocês. Bem, vamos prestar atenção. Quilograma, quando se referir à massa, toda vez
você vai trabalhar no Sistema Internacional de Medida em quilograma. Professor, o que é o K? O K, só o K. O K, ele é o prefixo e tem um valor que corresponde a 1000. Grama é a nossa unidadezinha de medida. O K corresponde a 1000. Eu tenho 1000 gramas, né? 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Não esquecer isso, pessoal. É algo bem simples, bem comum no nosso dia a dia, quando a gente está falando da massa. E às vezes você esquece, né? Diz, eu tenho 60 quilos. O quilo, K, só corresponde a 1000, é só um prefixo. Quando eu me refiro à massa específica, eu vou estar me referindo a quilograma, né? A quilograma. Aí é a medição da balança. A balança vai medir a massa, né? Qual a tua massa específica? Ninguém vai dizer assim. O cara pergunta é o peso. Aí o cara não chega para ti e diz qual a tua massa específica. Aí você diria com toda certeza, eu tenho 83 quilograma. Mas geralmente no nosso dia a dia, o que se pergunta, né, o que tenta se colocar é uma ideia de peso. Um outro tópico de propriedade geral da matéria, que é trabalhado também muito na física, por isso ciências da natureza. Ciência da natureza, ela vai englobar o quê? Engloba a física, a química, a biologia. E a gente pode estar fazendo essas relações de uma forma geral. É lógico que o professor ele trabalha mais específico. A inércia é um dos conceitos que vão ser trabalhados lá na disciplina de física. Porém, é uma propriedade geral da matéria e nós estudamos a matéria. A física estuda a matéria de uma outra forma. Nós vamos estudar as transformações da matéria, quantidade de energia que é envolvida lá nessas transformações, mas precisamos conhecer a matéria, né? A inércia é uma propriedade geral da matéria que está relacionada ao movimento e ao repouso, né? Então a matéria ela possui, né, esse estado de inércia que eu posso associar ao repouso ou ao movimento. Aí lá na física vamos estudar esses movimentos, né, fazer os cálculos de velocidade, verificar o espaço, o tempo. E nas ciências da natureza não poderíamos deixar de fazer essa interdisciplinaridade com vocês. As propriedades específicas da matéria, eu dividi em 3 aqui rapidinho para a gente visualizar, né, e ter logo essa noção aí. Organoléptica, as propriedades químicas e as propriedades específicas, as propriedades físicas. Propriedade específica, dividiram em 3. Quais são elas, professor? Vamos lá. Propriedade organoléptica, que nome feio. As químicas, as físicas. 3 propriedades específicas para a gente fixar, para a gente estar lembrando. Organoléptica, química e físicas. Falei de propriedade específica da matéria, organoléptica, química e física. Organoléptica, química e física. Só para a gente relembrar. Vamos lá. Eu vou falar de cada uma delas. As específicas organolépticas, né, são propriedades pelas quais certa substância impressiona o nosso sentido. Uma forma da gente poder dizer isso aí é que, né, o nosso sentido paladar, o odor, a nossa visão, né, os nossos sentidos estão relacionadas às propriedades específicas denominadas de organoléptica. Olha como é fácil.
Fácil, professor. Só esse nome feio desse jeito é fácil. Primeiro você vai ter que memorizar, fixar o nome, né? De organoléptico. Organoléptico está relacionado com o quê? Com os nossos sentidos, a nossa visão. A partir do momento que eu identifico as cores, eu estou nessa visualização, utilizando a propriedade específica denominada propriedade organoléptica. Né? O sabor, a partir do momento que você vai lá na lanchonete, come um pastelzinho de queijo, você está identificando o sabor. É uma propriedade organoléptica. Eu estou exemplificando para o nosso dia a dia. Né? No nosso dia a dia. A partir do momento que eu tenho essas sensações, através dos nossos sentidos, podemos classificar como propriedade específica. Qual é essa propriedade específica? Organoléptica. Propriedades específicas, eu vou ter propriedades químicas e vou ter propriedades físicas. Qual a diferença de uma propriedade química para uma propriedade física? Coloquei aqui as duas. As propriedades químicas vão caracterizar quimicamente a substância. Propriedade física vão caracterizar as substâncias fisicamente. Quimicamente, como é que vai ser isso aí? Eu vou trazer um exemplo que é muito comum no nosso dia a dia. Qual é esse exemplo? A combustão. A combustão é o exemplo mais comum que se trabalha os exemplos relacionados a propriedades químicas. Na propriedade física, quais são os exemplos comuns? Densidade, temperatura, temperatura de fusão e de ebulição. São propriedades específicas. Que tipo de propriedade específica? Física. Então, é basicamente esses conceitos, essas definições em relação às propriedades da matéria, propriedade geral, propriedade específica, que eu queria estar trabalhando com vocês hoje. Eu espero que tenha aí tirado aí e esclarecido algumas dúvidas. A gente está fazendo uma revisão conceitual. Esses tópicos que eu estou apresentando para vocês são revisões conceituais para o ensino de química, para a introdução ao estudo da química. Vocês podem fazer aí uma pesquisa, tanto das propriedades gerais e específicas, vão estar visualizando outras, além do que foi colocado aqui, com toda certeza. A gente vai deixar, inclusive, lá no material de vocês isso aí como uma atividade. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.